você fala o banco, mas nós falamos moça, a Caixa. Por A sinal, Caixa. a Caixa foi o primeiro banco a contratar mulheres na década de 20. Contratou 2 mulheres. Foi o primeiro banco a ter mulheres bancárias. Foi a Caixa Federal. Agora, só falando um pouco sobre isso, essa semana o banco fez uma live com as empregadas para falar no dia 8 de março, né? E aí a linguagem utilizada pela direção do banco foi de que as mulheres são covardes, que as mulheres têm medo e, por essa razão, tem poucas mulheres em cargos de direção, que as mulheres têm medo de concorrer. Essa foi a linguagem. E aí, colocar, que é justamente disso que nós estamos falando, né, de como é colocada a culpa, quer dizer, se ela não concorreu, e se hoje, por exemplo, a Caixa só tem 28% de mulheres em cargos de chefia, tem 45% em cargos de gerência, mas conforme vai aumentando os cargos, isso vai diminuindo, chega no CA, nós somos em 2 de 8, tá certo? Então, é o lugar, é o cargo máximo, e mesmo na vice-presidência tem 3 mulheres de 12, então é minoria, bem minoria, né? Então, a questão ficou colocada pela direção essa semana nessa live, que isso é responsabilidade das mulheres, porque as mulheres não concorrem aos cargos porque elas têm medo. Só que a questão, não, e aí eu até se coloca o mérito, né? Então, se você não concorreu e se você não alcançou, você é um fracassado, e se você, né, concorreu e foi aprovado, você é vitorioso, que é o mérito. Só que tem um problema, não existe essa igualdade de oportunidades, isso não está colocado. Tanto é que as mulheres têm uma qualificação escolar maior, na média, se pegar na Caixa também, só que quando chega na hora da concorrência entre um cargo, se tem uma mulher e um homem, é o homem que é escolhido e não as mulheres. Então, é o contrário disso. Você não tem uma política de equidade de gêneros, você não tem uma política de igualdade de oportunidades. Mas aí, quando o pessoal vai falar, é porque a mulher ela é covarde. E colegas, e eu vi colegas aí, se colocando nessa posição. É mesmo, sabe? Porque eu tenho filho em casa, eu tenho medo de deixar, eu sei o quê, porque como se isso fosse responsabilidade dela, né? Se não fosse social. Então, infelizmente, nós tivemos um avanço grande das mulheres no século passado, no mercado de trabalho, nas condições de igualdade, e estar em todos os espaços. De fato, tivemos um avanço no século passado e começamos o século XXI, infelizmente, numa situação dificílima no Brasil e no mundo, né? Só ver o que está acontecendo no mundo com relação, quer dizer, um retrocesso de espaço. Agora, isso só será revertido se tomarmos consciência que essas diferenças são sociais, elas são construídas, porque também tem interesses econômicos nessa construção, interesse do próprio capitalismo, porque as mulheres ganham menos, tá certo? Elas ganham menos, lavam roupa, não precisa ter lavanderia pública, cuida dos filhos, não precisa Serviço ter não creche remunerado, pública. né? O serviço não remunerado, via de regra, é feito pelas mulheres. Lógico. As Então, mulheres se se dedicam muito mais. não é? Então, assim, você tem serviço não remunerado e você tem as mulheres ganhando menos. E quem ganha com tudo isso? Quem ganha com tudo isso é o capitalismo que ganha, e a miséria não para de aumentar em todos os segmentos. Então, é algo que é possível transformar, lógico que é, mas nós temos que tomar consciência dessa realidade e buscá-la transformar, seja no cotidiano, seja do ponto de vista do Estado, né? Isso que a Rita fala, assim, que é uma maternofobia também, que é muito presente, né?